Olá pessoal, tudo bem? E hoje vou lançar mais um vídeo do canal As Histórias Mais Históricas contada pela professora. Esse canal surgiu em 2024, juntamente com meus alunos do quinto ano B, e eu vou manter esse canal aberto para homenagear esses queridos alunos que para sempre estarão no meu coração. Beijo, alunos! Eu vou ler mais um trechinho do livro O Ditador que Agradou a Deus. Você já leu um escritor independente? Acho que é hora de reconhecer. Existem muitas obras maravilhosas de escritores independentes. Se você quer conhecer algumas novidades, procure nas redes sociais FLIEI, Feira Literária de Escritores Independentes. 2005 teremos muitas feiras e conto com a sua participação. O Ditador que Agradou a Deus, Everton Timóteo. São Paulo, ano de 1986. O senhor Hélio Alcântara e a senhora Naira Alcântara orgulhavam-se grandemente do seu único filho de 6 anos, o pequeno Pedro Alcântara. Desde os 4 anos de idade, o menino apresentava uma inteligência que era considerada fora do comum por seus pais, por seus parentes e também até pelos amigos de mesma idade ou de idade superior. Pedro apresentava grande interesse por leitura, ora por historinhas em quadrinhos, ora por livrinhos de atividades, e por qualquer placa que avistasse na rua ou qualquer coisa do gênero. Com 6 anos de idade, já estava no primeiro ano escolar. Manifestava uma enorme facilidade em observar e absorver tudo que a sua professora, a senhora Sônia, aplicava aos seus alunos. Certa ocasião, a professora elaborou uma atividade no qual os alunos precisavam se dividir em grupos e pegar uma cartolina em cada grupo. Em seguida, cada equipe precisava discutir um desenho para ser feito naquela cartolina. O desenho precisava ser feito contornado e pintado, característicos de qualquer desenho que fosse bem feito. E para essa tarefa, havia no grupo de Pedro Alcântara um garoto de nome Maurício Cavalcante, um desenhista prodígio. Maurício, com apenas 7 anos, já tinha uma grande paixão por desenhos. Era capaz de fazer espécies de caricaturas de seus colegas de classe, assim como fazia com a senhora Sônia, sua professora. Sempre que podia, desenhava seus pais. Obviamente, não eram caricaturas de fórum profissional, como era de costume sair das mãos de grandes artistas, mas os traços de Maurício impressionavam qualquer adulto. Maurício não era alto, tinha cabelos castanhos. Dava para se perceber que ele não gostava muito de apresentar o estilo de uma criança boazinha. Seus cabelos eram bagunçados, a contragosto da sua mãe. Seus olhos eram castanhos e fixavam-se nos olhos de todas as pessoas que ele conversava. Era um exímio líder, assim como Pedro, que também tinha olhos fixos, esverdeados. Ao contrário de Maurício, gostava que seus cabelos ficassem da mesma maneira que sua mãe havia deixado antes de deixá-lo na escola. Isso o fazia feliz, e a felicidade de Dona Anair Alcântara era algo que Pedro sempre procurava preservar. Pedro e Maurício eram grandes amigos desde o primeiro dia de aula e sempre desejavam estar em companhia do outro, quando Dona Sônia elaborava atividades em grupo. Depois de conversar com Elizabeth e Franklin, 2 colegas do seu grupo, Maurício se encarregou de produzir o desenho do cartaz. Como se fosse num passo de mágica, os traços foram surgindo e se interligando, ativando imediatamente a imaginação dos outros colegas. Iniciava-se com um triângulo na parte superior do cartaz. Era um triângulo perfeito, como de uma pirâmide. Era impressionante como Maurício tinha noções de medidas, sem nem mesmo usar uma régua.
Logo foram aparecendo outras formas. Depois de apenas 2 minutos, Pedro imediatamente conseguiu identificar o que Maurício tinha em mente. Ousou perguntar-lhe: Maurício, isso que você está fazendo é um castelo, não é? Não foi por acaso que Pedro descobriu o objetivo antes dos seus outros colegas. Ele, sem dar conta, tinha uma capacidade enorme de intuição e planejamento. Conseguia enxergar perspectivas e decifrar ideias quando essas sequer se materializavam. Assim como Maurício, Pedro era um grande líder. Não era à toa que, independente da formação do grupo, os dois sempre eram encarregados de estar à frente de todas as tarefas. E isso despertou a curiosidade e o encanto da professora Sônia. E era por isso que ela sempre permitia que os dois trabalhassem juntos. Exatamente, Pedro, respondeu Maurício. Aqui nós vamos desenhar um castelo com um moinho ao lado, e aqui nessa parte a gente vai desenhar o rio que movimenta o moinho, e bem aqui no canto a gente desenha jardim. Todos de acordo? De acordo, responderam Pedro, Elizabeth e Franklin. Elizabeth, será que você pode ficar com a parte do contorno e da pintura? Perguntou Maurício. Elizabeth logo lhe atende com empolgação. Claro, Maurício, como você quiser. Franklin, que era um dos garotos mais calados da classe, mas não menos engenhoso, questionou. Maurício, o que eu posso fazer? Franklin, com certeza a professora vai pedir para nós criarmos alguma coisa em cima do desenho. Essa tarefa está fácil demais para as 4 pessoas fazerem, pelo tempo que ela deu e pela quantidade de pessoas por grupo. Pode ter certeza que queremos mexer com esse desenho de alguma forma. Você e Pedro ficam com o restante da tarefa. Combinado? Com um sorriso tímido e um balanço de cabeça, Franklin assentiu. E realmente foi como Maurício disse. A professora Sônia avaliou os desenhos de cada grupo e voltou-se para o centro da sala. De lá ela ordenou: Meus tesouros, os desenhos de vocês estão lindos. Evidentemente, ela teve uma admiração especial no grupo do desenho de Pedro, mas ela não poderia deixar isso transparecer para não desmotivar os outros alunos. Mas agora eu gostaria que vocês desenhassem uma espécie de tabela em cima de seus desenhos, como se fosse um tabuleiro de damas. Depois disso, quero que vocês recortem os quadrados que se formaram e o grupo vai montar um quebra-cabeça com seus desenhos. Vamos fazer isso? Foi um grande desafio para as crianças. Todas coçaram as cabeças, torceram os lábios, com exceção de Pedro e Maurício, que sempre gostavam de desafio. Mais que depressa, Franklin pegou sua régua e desenhou uma tabela em cima de um lindo castelo de Maurício, que teve suas cores criadas por Elizabeth. Feito isso, Pedro lançou mão de sua tesoura e começou a cortar todo o desenho. Eram cortes sutis e perfeitos, mas tão perfeitos que conseguiam dar ao grupo um certo ar de conforto, pois o garoto fazia aquilo com tanta tranquilidade e facilidade que parecia que montar aquele quebra-cabeça não seria problema. Mas apenas parecia. Decidiu-se então que Franklin e Elizabeth iriam começar a montar o quebra-cabeça. Os dois apresentavam uma grande dificuldade em encontrar as peças, pois se tratavam de 51 peças para recompor o desenho. Apresentava-se então uma pequena diferença entre Pedro e Maurício. Enquanto Maurício observava pacientemente e orientava os outros garotos, Pedro apenas fechou-se em uma expressão insatisfeita, e sua falta de paciência era cada vez mais evidente. A cada erro dos dois, o tempo passava e a hora de Dona Sônia encerrar o prazo para o término da atividade se aproximava. Ainda não foi montado nem metade do quebra-cabeça. Pedro olhou ao redor e viu que a dificuldade era igual para todos os grupos. Era uma atividade que exigia o máximo de concentração das crianças,
Mas Pedro não conseguia se conformar. Seu grupo era o melhor em tudo. Não poderia ficar para trás de maneira alguma. Quando faltaram apenas 10 minutos para a atividade encerrar, Pedro perdeu a paciência de vez. Vocês dois, me dê licença, disse, já empurrando os garotos. Pelo amor de Deus, vocês não conseguem resolver um problema tão fácil como esse? Não sei o que me deu para escolher vocês para o meu grupo. Maurício apenas olhava fixamente seu companheiro, sem surpresa, de expressão séria, como se já estivesse esperando essa atitude desde o início, claramente frustrado. Pedro reúne sozinho todas as peças da figura em uma velocidade incrível e consegue montar o quebra-cabeça. Após Pedro terminar o trabalho, havia ainda 2 minutos para a professora Sônia encerrar o prazo para a entrega da atividade. Ela já tinha visto que o grupo do Pedro havia terminado o trabalho, mas esboçou indiferença mediante a isso. Encerrou-se o tempo, alguns grupos conseguiram terminar no último segundo e outros nem conseguiram chegar à metade. Dona Sônia, após recolher todas as atividades, faz sua consideração. Meus tesouros, estou muito orgulhosa de vocês. Os trabalhos ficaram maravilhosos. O empenho de vocês realmente me impressionou. Só teve um grupo que eu estive observando que infelizmente não conseguiu me surpreender. O grupo que não conseguiu montar o quebra-cabeça encontrava-se com seus membros cabisbaixos, aparentemente decepcionados. Não conseguiram encontrar as peças que se encaixavam. E por mais que se concentrasse, não conseguiram sequer montar a terceira parte da figura. Porém, o que a professora disse foi ao contrário do que todas as crianças esperavam. O grupo de Pedro, infelizmente, me decepcionou. Todas as crianças ficaram perplexas. Como isso é possível? Era um desenho perfeito, cortes perfeitos, sem contar que eles terminam antes de todos. Meninos, quero que vocês observem algo nesse trabalho. Todos olharam atentamente para o grupo em questão. Vejam que o grupo é lindo. Está bem pintado e bem montado. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Pedro, se eu for aí e desmontar essa figura, o Franklin ou a Elizabeth vão conseguir montá-la novamente com a mesma facilidade? Pedro congelou-se e fixou os olhos em Dona Sônia, percebendo o grave erro que cometeu. Percebeu também qual era o real objetivo da tarefa. Meus amores, continuou a professora, quando eu proponho uma atividade em grupo, a minha expectativa é que vocês aprendam justamente a trabalhar em equipe. Em uma equipe consiste em um ajudar o outro e nunca condenar um membro de seu grupo por sua dificuldade que ele apresenta. Pedro, quando Elizabeth e Franklin estavam sofrendo para montar um quebra-cabeça que você considerou simples, sua obrigação era auxiliá-los, guiá-los através de sua sabedoria. Você tem um grande senso de liderança, meu amor. Explore isso ao máximo da próxima vez, está bem? Pedro olhou Dona Sônia com admiração e respeito. Sabia que ela estava certa. Olhou também para os seus companheiros de grupo e se desculpou com eles. E assim, entre uma lição e outra, Pedro foi ganhando mais sabedoria e aprendia mais e mais com a sua professora, com seus amigos e em especial com seu grande companheiro, Maurício, cujo qual sua amizade e cumplicidade cresciam a cada dia. E passaram-se 20 anos após essa convivência de Pedro no âmbito escolar. E aí, gente, quero saber como continua a história? Eles cresceram e se tornaram adultos. Procure nas redes sociais da FLIEI que você encontra o contato do escritor Everton
Mótio. Um abraço e até mais.